Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou liberar para você baixar gratuitamente essa aqui, que é uma planilha de planejamento financeiro empresarial. Tudo que você precisa para fazer um planejamento financeiro do zero. E o melhor, essa daqui é a planilha para o planejamento financeiro de 2024. Se você quiser planejar o ano que vem, você pode clicar nesse botão amarelo aqui e pronto. Está criada uma nova planilha do zero que você pode preencher e criar o seu planejamento. Eu vou te ensinar nessa aula como utilizar essa planilha, o passo a passo dela e também vou te mostrar um pouco do funcionamento. Fica aí que eu vou te explicar tudo isso rapidinho. E antes de começar a aula, deixa eu te lembrar que se você olhar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar 3 links, tá bom? No primeiro link da descrição do vídeo, você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel impressionador. No segundo link tem um minicurso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem o arquivo dessa aula para você baixar. Ou seja, se você olhar o terceiro link da descrição desse vídeo, vai estar um link para você baixar essa planilha aqui, beleza? A ideia dessa planilha é que você possa baixar ela e utilizar no seu dia a dia de trabalho. Você pode baixar ela, editar, tá liberada para você editar, mudar uma coisinha aqui e outra ali, ou usar do jeito que ela tá. E se você ainda não trabalha, você pode baixar essa planilha e estudar, ver quais são as fórmulas, como que eu fiz os gráficos, o que eu fiz de diferente nessa planilha, tá bom? A ideia é que a gente tenha uma ferramenta que permita a gente fazer o planejamento financeiro da empresa, tá? Cada uma dessas planilhas, ó, eu estou com a planilha 2024, que eu já preenchi com algumas informações fictícias, e você pode criar uma nova planilha ao clicar nesse botão amarelo aqui. Esse botão amarelo ativa uma macro, tá bom? E essa macro, ela cria uma planilha em branco, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa planilha aqui, que eu criei só para te mostrar, e eu vou te mostrar como que funciona o preenchimento dessa planilha aqui. De cara, o que mais chama a atenção são os gráficos, né? Que mostram um resumo do planejamento financeiro da sua empresa. Ou seja, todo começo de ano, geralmente faz antes do ano, né? Então, por exemplo, se você está em 2024, ali no final de 2023 você já está planejando os gastos, o planejamento financeiro do ano 2024, entendeu? A ideia é que você consiga prever receitas, despesas. Ou você pensa que as empresas grandes elas simplesmente vão gastando dinheiro conforme elas bem entenderem? Não, tem um planejamento. E por que é importante ter planejamento financeiro? Para garantir que você vai ter receita, dinheiro, grana para bancar esses gastos. Beleza? O objetivo do planejamento financeiro é esse. É garantir que você vai ter grana para bancar os seus gastos. E olha só algumas informações importantes que a gente tem. Você consegue ver a composição das despesas mês a mês. Então, ó, no ano 2024, eu tenho quanto que eu gastei de custos diretos, despesas fixas, despesas variáveis e outras despesas por ano. Você também consegue ver o lucro por período, o lucro estimado, tá? Por período e o lucro acumulado, tá? Então, perceba, o lucro estimado é essa linha, tá? O lucro por período, tá? Tem momentos que sobe, tem meses até que é menor que zero, né? São meses que dão prejuízo. A empresa está se planejando para dar um prejuízo naquele mês. Mas isso pode parecer estranho, mas lembra que o acumulado, ó, que é essa coluna aqui por trás, está sempre acima de zero, está crescendo. Por mais que alguns meses lucrem menos, e alguns meses até dê prejuízo, no ano está dando um lucro. Você também consegue ter uma visão do acumulado de investimentos, o quanto que você investiu de forma acumulada ao longo do ano. Você também tem a evolução das despesas, a evolução do comparativo entre receitas e despesas, ó, a linha azul representando, claro, as receitas e a linha vermelha as despesas, e também a evolução do fluxo de caixa operacional. Aqui em cima, você tem alguns indicadores importantes, como a margem operacional daquele ano, a margem líquida e o retorno sobre investimentos. Isso daqui é o que mais chama atenção, é o resultado, tá? Mas é claro que isso daqui, esses gráficos não se criam sozinhos. Se você baixar um pouquinho isso daqui, você tem a parte do preenchimento das informações. É onde você vai preencher o seu planejamento financeiro. Como que você preenche o planejamento financeiro? Você começa fazendo uma previsão das suas receitas, tá? E aí, uma informação importante. Isso daqui eu fiz pensando em uma empresa qualquer. Você pode baixar essa planilha e falar, olha,
a minha empresa ela não tem, por exemplo, custo de fabricação. Não é uma fábrica, né? É uma empresa que presta serviço. Então não tem sentido custo de fabricação. Beleza, você pode alterar a informação, apagar uma coisa, mudar de um texto para o outro, tá? A ideia dessa planilha estar liberada para você editar é justamente essa, beleza? Mas eu coloquei aqui as informações que costumam ter na maioria das empresas, beleza? E aí, o que você tiver que tirar ou adicionar vai ser pouco. Geralmente, as receitas que você preenche são de venda de produtos ou de prestação de serviços. Podem ter receitas financeiras, então, por exemplo, aí não é uma receita que você conseguiu do negócio da empresa em si. Então, às vezes, é um investimento que a empresa tem que está rendendo juros, tá? E tem outros para gastos esporádicos, assim, né? Para ganhos esporádicos, receitas esporádicas, tá? Então, você começa preenchendo as suas receitas. Toda empresa tem alguma forma de prever as receitas. Geralmente, elas olham para as receitas do ano anterior e verificam se vai passar a oferecer novo serviço, se vai aumentar ou diminuir a capacidade de fabricação de produtos, se vai contratar mais pessoal ou não. Porque se você conseguir contratar mais pessoal, se você conseguir aumentar a fabricação, é esperado que você preste mais serviços, venda mais produtos, entendeu? Então, as empresas elas têm esse tipo de previsão aqui, tá? De quanto que ela vai ganhar de venda, de serviço, de receita, de outro. É o que as empresas costumam utilizar como meta, né? Muitas empresas que trabalham com meta de venda fazem esse tipo de planejamento, tá? E estipulam as metas. Depois que você preencher o planejamento de receitas, você vai para a parte de custos e despesas, que eu fui dividindo em custos diretos, despesas fixas, despesas variáveis e outras despesas, tá? Em custos diretos, a gente tem matéria-prima, mão de obra e custo de fabricação. E aí você vai preenchendo mês a mês, tá? O quanto você espera gastar mês a mês de cada um disso. Despesas fixas, eu coloquei aluguel, seguro, salários, serviços públicos, amortização e depreciação. Se tiver alguma coisa a mais ou a menos, você pode inserir ou excluir uma linha daqui, tá bom? Na parte de despesas variáveis, comissões de vendas, marketing, publicidade, suprimentos, frete e logística, tá? E na parte de outras despesas eu coloquei juros sobre empréstimos, impostos e taxas e licenças. Mais uma vez, se na sua empresa, no seu trabalho, na planilha que você usa, na empresa que você trabalha, você tem outras informações relevantes, é só você inserir uma coluna, tá? E colocar essas informações. E aí, quando você soma, né, as receitas e subtrai, deduz todos os custos e despesas, você tem um fluxo de caixa operacional, tá? Operacional significa que está vindo aí diretamente das operações da sua empresa. Ou seja, é o fluxo de caixa que você tem apenas do funcionamento da sua empresa. Beleza, mas o que as empresas geralmente têm que é fora do fluxo de caixa operacional? Ela tem ainda a parte de investimentos. Ela pegou um dinheiro que ela já tinha acumulado antes para botar na empresa. Empréstimo e financiamento. A empresa pode pegar empréstimo, pode fazer o financiamento. E quando você pega o fluxo de caixa operacional, tá? E ainda soma a parte de investimentos, né? E empréstimos e financiamentos, você tem o lucro, tá? O lucro é realmente ali tudo que entrou e o que saiu. A parte de fluxo de caixa operacional é o que foi feito das operações da empresa mesmo, tá bom? Fora a operação, a gente tem investimento, empréstimo, financiamento, e se tiver outras coisas você pode botar aqui também. Enfim, a gente chegou nas linhas assim mais importantes, que são as linhas de lucro no período, ou seja, lucro no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e lucro acumulado, ou seja, o lucro acumulado mês a mês, tá? E aqui embaixo a gente já tem alguns indicadores, é a terceira parte dessa planilha, que a gente tem os indicadores de margem operacional, margem líquida e retorno sobre investimentos. Valores mês a mês e valores ao ano, tá? Então, recapitulando, essa planilha se divide em 3 partes. A primeira parte é o painel com os gráficos que você consegue ver os resultados dos indicadores, a evolução das receitas e despesas da sua empresa. A segunda parte é a parte que você vai preencher as informações, vai preencher o planejamento financeiro da sua empresa. E é legal porque se você não sabe preencher o planejamento financeiro, é só você pegar essa planilha e ir preenchendo de cima para baixo. Você já vai ter um bom guia, tá? E a terceira parte é a parte de indicadores. E é importante ressaltar também que nessa planilha você só vai precisar mexer nas células que estão em branco, tá? Nessas células em branco, você digita as informações.
Essas células que estão preenchidas em cinza, ó, elas já têm fórmula, tá vendo? Então você não precisa preencher. Mesma coisa aqui, ó, fluxo de caixa operacional, tá tudo em cinza, fundo em cinza. Agora, investimento é preto, você tem que preencher. Investimento, tá? Acumulado de investimento não, já tá em branco. Então, você não precisa se preocupar com essas coisas que estão com as letras pretas, tá? Então você precisa se preocupar apenas com as células que não tem fórmulas, tá? Que não tem fórmula ali. Se tiver fórmula, você não precisa preencher, não precisa editar nem nada, que ela já faz o cálculo automático para você. E o resultado que você tem é isso daqui. O seu planejamento feito, com as composições de despesas, lucro por período, acumulado de investimento, evolução de despesas, evolução de receitas e despesas e o fluxo de caixa operacional. Eu fiz essa planilha inteiramente utilizando fórmulas, tá? Então, esses gráficos aqui, eles estão sendo construídos a partir dessas células aqui que foram calculadas com fórmulas, beleza? Não tem nenhuma tabela dinâmica, nada do tipo. Então, toda vez que você alterar um valor na planilha, tá? Ele vai ser atualizado automaticamente aqui, beleza? Então, por exemplo, se eu chegar aqui no mês de fevereiro e colocar uma receita absurdamente grande, vou botar 2 bilhões de reais, tá? Vamos ver como é que ficam os gráficos ali assim. Olha só, mês de fevereiro já subiu demais a receita, tá vendo? Olha só, mudou muita coisa aqui, beleza? Então, essa é uma planilha inteiramente automática que você pode utilizar. E o melhor, se você fez o seu planejamento para 2024 e no ano que vem quer fazer o planejamento já para o ano 2025, né? É só você clicar aqui nesse botãozinho amarelo e pronto. Criou uma planilha em branco, toda em branco, que conforme você for preenchendo essas células aqui com fundo branco e letra preta, né? Olha só, você vai preenchendo essas planilhas e ele já vai calculando automaticamente os gráficos e os indicadores. Gostou desse tipo de aula em que eu trago uma planilha, libero ela prontinha para você editar e só te explico o funcionamento dela? Essa é a ideia desse tipo de aula. Se você gostou desse tipo de aula, comenta aqui embaixo, vou baixar. Significa que você vai baixar a planilha. Por quê? Se eu ver que vocês estão baixando essa planilha prontinha para vocês utilizarem, editarem, eu vou entender que esse é o tipo de aula que está trazendo valor para você. E aí eu continuo fazendo, gravando esse tipo de aula aqui para o YouTube, tá bom? Então não esquece de comentar aqui embaixo, vou baixar, de curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!